Vamos falar sobre o Cruzeiro, já em Salvador. Também a equipe da Itatiaia. Está ele, Emerson Pansieri. Estamos aqui em Salvador, Bahia, para esse compromisso do Cruzeiro contra o Vitória. Cruzeiro que quer essa liderança do Campeonato Brasileiro. E a equipe chegou aqui em Salvador, já hospedado no hotel no bairro de Itapuã, para esse compromisso, para esse duelo contra a equipe do Vitória. Então tá todo mundo aqui, inclusive o Caio Jorge. Caio Jorge que chegou a ser dúvida. Você estava lá na sexta-feira, Rubem Júnior, quando teve a apresentação, né, da Toca da Raposa Nova, a imprensa, né, foi conhecer cada novidade da Toca da Raposa, e o Caio Jorge fez um trabalho interno. No sábado ele fez um trabalho parcial, e a boa notícia é que o jogador reforça essa delegação no Cruzeiro. Tinha essa dúvida no ar, mas o Caio Jorge está aqui em Salvador para esse confronto contra a equipe do Vitória. Caio Jorge que vive uma fase mais do que iluminada, né? São 8 gols marcados em 10 jogos, 2 assistências, é o homem-gol do Cruzeiro, é aquele que incomoda a zaga adversária e vai querer também deixar a marca dele no confronto contra o Vitória. Aliás, até para trazer um número importante sobre o Caio Jorge recebeu o prêmio de craque do mês de maio da CBF, do Campeonato Brasileiro, com 3 gols e também uma assistência em 4 jogos. Então a marca aí do KJ19, ele que tem essa missão de balançar as redes da equipe do Vitória da Bahia. Caio Jorge reforçando, então, tá firme e forte aqui com a delegação do Cruzeiro. Rubinho. Pois é, Romano, eu acho que não tem comentário, né, para definir a importância do Caio Jorge, e é bom que ele, depois desse jogo, vai poder dar uma recuperada também na parte física. O importante é o seguinte, o jogo vale muito, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Cruzeiro, já tenho falado isso aqui há alguns dias, o Cruzeiro vai assumir nessa rodada a liderança do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Vitória, mas pelo que o Cruzeiro vem jogando, pelo futebol que vem apresentando, tem amplas condições. Para mim, o Cruzeiro é favorito a vencer o jogo, e a volta do Caio Jorge, ou tendo o Caio Jorge à disposição, melhor dizendo, é uma arma importante, porque ele tá marcando gol em todos os jogos, tá sendo um cara que, além de marcar gols, é o atacante mais incisivo do Cruzeiro, o atacante mais chato, que abre espaço para os companheiros, que dá oportunidade de jogo. Então, é ótima a volta dele para o Cruzeiro e principalmente para o técnico Leonardo Jardim. E olha só, Pansieri, para a vaga do Christian, hein? Vai cumprir suspensão. Quais são as opções, Pansieri? Tem a situação do Christian, né, Rubinho, que nós estamos trazendo aqui na Itatiaia, jogador que vai cumprir essa suspensão pelo acúmulo de cartões, não enfrenta o Vitória da Bahia. E aí, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? As opções, vamos dar aqui, ó. Marquinhos, né, de contrato agora até 2028, contratado pelo Cruzeiro de forma oficial, 3,5 milhões de euros de forma parcelada. Tem o Eduardo, tem uma possibilidade de Gabigol, aí seria um time bem ofensivo. Vamos ver o que vai fazer o Mister para essa partida contra a equipe do Vitória da Bahia. E quer esse resultado positivo, quer esse triunfo, vai chegar à 8ª vitória seguida, 26 pontos, é tudo que o Cruzeiro quer, porque isso também vai dar o direito de ser líder do Campeonato Brasileiro. Aí se você me perguntar assim, ô Pansieri, você tem um provável? Vamos lá, Cássio, William ou Fagner? Tem essa dúvida. Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Vidalba é notícia boa, de volta à zaga após cumprir suspensão. Meio campo de Lucas Romero, Lucas Silva. Vou colocar essa dúvida de Marquinhos ou Eduardo com o Matheus Pereira. O MP10 na frente, a presença do Wanderson e do Caio Jorge para esse compromisso contra o Vitória da Bahia, Rubinho. E sobre isso, meu caro Emerson Romano, a vaga do Christian, o Christian seria um cara muito importante com relação ao tipo de jogo, né, que no Barradão, que é um jogo bem físico, né? E o Christian tem essa característica também. De intensidade, né? Porque ele é um cara muito rápido para poder sair, para poder dar essa intensidade. E é um dos jogadores que aproveitaram a oportunidade que foi dada. O Matheus Henrique, para mim, é titular absoluto, mas ele machucou, deu oportunidade. Nesse momento, o titular é o Christian. Não pode jogar? E eu acho que ele vai de Eduardo. Eu acredito também. Vamos voltar ao Rio Vermelho, onde está Emerson Pansieri em Salvador, porque o Cruzeiro pode ter mais uma saída, hein, Pansieri?
Pode sim, Rubem Júnior. A gente está falando muito sobre esse jogo contra o Vitória e toda essa expectativa do duelo, do confronto. O Cruzeiro que vive essa possibilidade de liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro pode ter aí mais uma saída. Ontem teve a saída confirmada do Dinheiro, agora jogador do São Paulo, centroavante do São Paulo, inclusive vai jogar com a camisa 19 lá no São Paulo. Mas aqui no Cruzeiro, então, o Gamarra pode deixar o time celeste. O Gamarra pode ser devolvido ao Atlético Paranaense e assim ele até ser negociado com o Olímpia, que teria o interesse, o Olímpia do Paraguai teria o interesse em contratar o Gamarra. Gamarra que é paraguaio, tem também seus laços com o Olímpia, quando jovem, quando se lançou ao futebol. E aí o que acontece? O Olímpia pode contratar o jogador para depois fazer a aquisição em definitivo. Primeiro poderia ser um empréstimo, depois a aquisição em definitivo. Essa situação está ocorrendo, vamos colocar assim, está acontecendo, estão as partes conversando para que o Gamarra possa deixar a Toca da Raposa. É uma possibilidade, até porque o Cruzeiro está no mercado, também procura zagueiro. Tentou o Valentim Gomes do Vélez, teve a questão do Vitor Gabriel, Internacional pedindo muito. O Cruzeiro vai contratar zagueiro também, quando a janela agora do meio do ano se abrir. Rubinho, é o Cruzeiro então, para esse duelo contra a equipe do Vitória, mas também olhando o mercado, olhando oportunidades. Ontem falamos também do TT, jogador que mostra um perfil que o Cruzeiro quer de contratação, mas são assuntos que estão sendo também debatidos ali entre o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço e o mister Leonardo Jardim. Rubinho. Pois é, Pansieri, Emerson Romano, a respeito do Gamarra, o que ele não pode reclamar é sobre oportunidade, principalmente onde ele teve, né, a chance de, alguma forma, ter a oportunidade de mostrar o seu futebol. Foi em jogo que não demandava tanta, né, assim, porque era jogo de Copa Sul-Americana, não era jogo pesado. Teve chance. E né? Não foi em jogo, assim, pesado, né? E um negócio, primeiro é o seguinte, quem contratou o Gamarra? Qual o critério da contratação do Gamarra? Com todo respeito... Ele era reserva no Furacão, né? Reserva no Furacão... Que caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro, tá? Com todo respeito ao rapaz, que deve ser um profissional dedicado, um profissional que trabalha ali no dia a dia, mas eu queria saber qual o critério da convocação, da contratação dele, tá? Veio pro Cruzeiro, não deu certo. A oportunidade foi dada a ele, não conseguiu agarrar essa oportunidade... E aí ele foi ser feliz em outra freguesia, né? Foi ser feliz em outro lugar. Agora, eu estou muito interessado qual vai ser a atitude do Cruzeiro na janela, porque a janela, gente, não é essa aqui não, essa aqui foi uma chamada janela de exceção. A janela de contratações é mês que vem, é em julho. Por que interessado? Lá atrás, quando chegou ao Cruzeiro, o Leonardo Jardim falou assim, eu ainda não participei de nenhuma janela de contratações. E aí, pra gente poder observar quais jogadores ele quer, que tipo de jogador ele vai pedir. Porque aí ele efetivamente vai participar. Ele havia dito, não participei, ou seja, eu não participei da montagem do elenco. Aos poucos o Cruzeiro tá dando ali uma depurada no elenco, nas análises dele. E aí eu tô curioso pra saber quem ele vai pedir, a característica do jogador que ele vai pedir na janela de contratações. Pansieri, você traz um convidado mais do que especial, que tá de contrato renovado, assinou o contrato até o final da temporada de 2027, em Pansieri. Pois é, hoje o Lucas Homero deu uma entrevista ao Cruzeiro Cast, né? Ao podcast do Cruzeiro com o Marco Antônio Astoni, e entre vários assuntos ele falou sobre essa organização do Cruzeiro, sobre Pedro Lourenço, sobre Pedro Júnior, também dessa boa, vamos colocar assim, relação com os companheiros de trabalho, com os colegas, também entre os funcionários do Cruzeiro. Vamos acompanhar o que disse o Lucas Homero, também com essa fala importante sendo reproduzida aqui na Itatiaia. Eu acredito muito nisso aí, que ninguém está sozinho. Eu falo ninguém, é todo mundo, é vocês que trabalha aqui na comunicação conosco, que está no dia a dia, o pessoal da rouperia, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da cozinha, todo mundo que ajuda a esse clube ir para frente, o Pedrinho, e nós jogadores que somos uma família. Eu falo que ninguém está sozinho porque eu vejo meus companheiros e eu defendo como se estivesse defendendo meus irmãos de sangue.
entendeu? Porque aqui tá todo dia, todo mundo junto, todo mundo sofre junto também, comemora junto. Quando alguém machuca, quando alguém tem algum problema fora do gramado, todo mundo também fica preocupado e com dor. Hoje a gente recentemente teve a lesão de João Marcelo, de Mateuzinho, de Janderson, todo mundo ficou sentido. E isso que faz um time vencedor e primeiramente uma família, né? Porque eu falo aqui é uma família, mais com uma mensagem que vem de cima da família Lourenço, uma família com muito amor pelo clube. Nós todos juntos somos uma família e tentamos tentar nos defender sempre. Lucas, e você falou da família Lourenço aí, como é que é a relação com o Pedrinho, com o Pedro Júnior, com esses dois da família, assim, que estão aqui no comando, estão aqui no dia a dia, que são os cabeças desse projeto novo do Cruzeiro? Eu conheço o Pedro já faz muitos anos, né? Talvez o pessoal novo que está chegando e que não conhecia ele, a gente tenta explicar como é que ele é. O Júnior, o relacionamento foi mais recente, mas são duas pessoas maravilhosas, né? São duas pessoas que se entregam ao máximo para o clube e por nós jogadores, sempre tentando dar o melhor para cada um de nós, para nos acompanhar, ficar perto de nós e entender o que a gente precisa. E isso aí faz que nosso compromisso seja maior com o clube. A gente já tem um compromisso grande com o Cruzeiro, com nossa torcida, mas quando você tem de seu lado as pessoas que te brindam um máximo, que dão o máximo para você, o compromisso é maior. Esse então, o Lucas Homero com a gente aqui no apito final da Itatiaia. Ele que deu uma entrevista, falou sobre a infância difícil também na Argentina, a escolha do número 29, elogiou a torcida, falou da filhinha Rufina, que é linda, né? E canta as músicas do Cruzeiro, essa relação que ele tem muito forte com o Clube Celeste. Robinho. Com certeza, Emerson Pansieri, a merecida renovação com o El Perro Lucas Homero.